O povo do príncipe que há de vir está relatado aqui no livro de Daniel. E quando você descobre quem é o povo do príncipe, logo você consegue entender quem é o príncipe. E isso fica muito claro nas Escrituras. E com o passar do tempo, Deus vai revelando uma dica, uma palavra aqui e vai nos esclarecendo perfeitamente quem é o povo do príncipe que há de vir. Nós estamos nos últimos dias e você precisa entender quem é o povo do príncipe que há de vir. Porque quando você descobre o povo, você descobre o príncipe. Vamos então ao vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu para mais um vídeo que acrescente a sua vida. Porque nós vamos falar do povo do príncipe que há de vir? Porque muito logo o príncipe vai se manifestar. E quando ele se manifestar, você já saberá, porque tudo indica as características dele. No livro de Daniel, ele vai dizer que o povo do príncipe ele vai destruir o templo. O livro de Daniel ele é ótimo para nos deixar dicas profundas. Para nós, Daniel é um grande profeta. Na verdade, o próprio Messias, Jesus vai dizer, como disse o profeta Daniel. Então, nós temos Daniel com o status de profeta. E se ele profetiza, logo vai acontecer claramente. E ele diz no versículo 9, 26, na parte B, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será uma inundação. Então você já sabe que quando vier o povo do príncipe, o príncipe virá depois. Então, há uma linha cronológica. Primeiro vem o povo, depois vem o príncipe. O povo, você vai ver claramente. Então nós sabemos que o povo do príncipe que há de vir, ele vai surgir lá nos anos 70 depois de Cristo. Jesus ele fala que o templo seria destruído realmente. E o templo vai ser totalmente destruído. O templo que foi destruído há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, ele foi destruído pelo povo do príncipe. Muitos pensam, foi Roma. Porém, nós precisamos entender claramente o que o Senhor está falando para que a profecia fique claro. Imagine, quando se diz, e a Virgem conceberá e dará à luz a um menino. Como que a gente vai entender isso? Mas na hora certa, tudo vai para o seu lugarzinho perfeito. Então, o povo do príncipe, quando nós vamos olhar o combate que há ali em Jerusalém, que o livro de Macabeus vai contar brilhantemente como houve o combate e como Jerusalém é destruído, o templo é destruído, como o templo é queimado e destruído, nós vamos ver que ali existe o governo de Roma comandando aquilo tudo. Mas Roma, o povo romano era pequeno por tamanho do império que havia conquistado, então eles tinham agregado legiões. O que é legiões? Legiões são as cidadanias, legiões são os povos conquistados que aceitam lutar por Roma. E ali era oferecido dinheiro, cidadania, então sempre tem o chamado interesse. Então grande parte do Oriente Médio, das pessoas que moravam ali no Oriente Médio, vem fazer parte da legião. Então nós temos um grande número de árabes, nós temos um grande número de pessoas do Oriente que cerca ali Israel e que já mantinha um ódio duradouro contra Israel, que vai compor o chamado legião, que vai auxiliar o exército romano. E é nessa história que acontece. Quando o templo vai ser destruído, quem destrói o templo é esses povos, os povos do Oriente Médio, os árabes, eles vão destruir
todo o templo, embora o imperador dissesse para não destruir, não houve quem pudesse contar, porque o ódio foi muito grande. Então, quem destrói o templo, quem destrói todo o templo, como disse Daniel, é o povo do príncipe. Então, como Daniel disse, quem destrói tudo aquilo ali é o povo do príncipe. Quem? Os árabes, que acompanham Israel em combate há muitos anos. Toda a história vai acontecer na região do Oriente Médio, onde nós vamos ver Israel cercado por toda a gente que tenta destruí-lo, e vai assim até o fim. Então nós já sabemos quem é o povo do príncipe. E não termina aí, porque eu vou acrescentar para você. Queridos irmãos, quando nós estamos lá no tempo de Jesus, nós vamos ver também que algo vai acontecer, porque a promessa é dada a Judá que o cetro não se apartaria deles. E justamente quando Judá tem uma pessoa no seu trono que não é da tribo de Judá, nem sequer da sua linhagem, há uma quebra. O trono fica vazio. E isso acontece quando Herodes se assenta como rei dos judeus. Porque Herodes, na verdade, a sua genealogia é edomita. Ele é um Idomeu, porque depois o nome vai sendo transformado. Então, era Esaú, os descendentes de Esaú então se tornam edomitas, e agora se torna Idomeu. Então, Herodes é um idomita. E então, ele é de que linhagem? De Edom, de Esaú. Então, nós vamos ver um descendente de Esaú, irmãos, tente entender isso. Um descendente de Esaú, ele quebra o legado que é dado trono à descendência de Davi. Quem se assenta? Um edomita. Então, quando Herodes se assenta ali, nós temos uma quebra de hierarquia, nós temos uma quebra do trono. O trono passa para quem não era o dono. Então, quando acontece essa quebra, quando o trono sai da mão dos judeus, aí acontece. Quando o trono sair da mão dos judeus, então virá Siló. E aí veio Jesus no momento em que Herodes estava no governo. Então, toda vez que a gente olha esses combates, nós vamos ver um povo. E esse povo é sempre o mesmo. Vocês querem ver algo que poucas pessoas conseguem acompanhar e entender? E eu também demorei muito a entender. Eu só entendi por causa de um documentário americano que abriu minha mente. Por quê? Porque todo mundo diz que o Holocausto ocorreu por causa de Hitler. Mas quando você vai mais profundo na história, não é bem assim. O que acontece? Hitler já tinha um problema com a Grã-Bretanha, com a França, e ele queria exterminar os judeus por causa da raça ariana. Mas, em contrapartida, alguém se alia a Hitler, um árabe da Palestina chamado Al-Hussein. Al-Hussein, ele vai se juntar a Hitler porque ele também já estava no Oriente Médio combatendo a Grã-Bretanha e a França em prol da Arábia, em prol dos palestinos. E ele vinha se perdendo e ele fugia. E ele entra no cenário de Hitler e se aliam. Então, os campos de concentração passou a pertencer ao Hussein. Então, tudo o que aconteceu nos campos de concentrações então tudo o que aconteceu no campo de concentração estava com alguém que estava no comando, um árabe, um palestino. Então sempre nós vamos ver um povo que vai combater e destruir. E você viu que quase destruiu
uma boa parte, né, destruir uma boa parte dos judeus. Mas Deus vem, toma a história e reconstrói, porque ainda não é o momento. Então, queridos irmãos, o povo do príncipe que é divino está ali em redor de Israel. Ali se levantará. Você está vendo como está? Fervilhando aquilo lá? Então vai ter uma hora que esse povo vai combater. Eles vão combater até o fim. Quando chegar no fim, um homem vai se levantar ali e vai ter o domínio de toda a região, ele vai reorganizar essa região, ele vai ter voz de comando e ele vai unificar toda a região que nós vemos dividida agora. Às vezes os xiitas estão brigando com os às vezes a gente vê xiitas brigando com sunitas em um combate só, mas no mesmo povo estão guerreando juntos. Não tem como terminar essa briga? Sim, quando se levantar esse homem no Oriente Médio, ele vai reorganizar todos esses povos, colocar debaixo do seu comando, e esse será um exército que ele vai comandar. Então, esse será o povo do príncipe, e o príncipe estará presente para realizar um combate contra as nações que não quiserem se aliar. Então, o povo do príncipe já está combatendo há muito tempo. E as escrituras colocam claramente. A palavra diz: amei Jacó, odiei Edom. Então, sempre, sempre, queridos irmãos, virá de Edom aquele que maquina o mal. Será a linhagem de Esaú. Dali sairá o mal. E nós já falamos aqui que Esaú, ele ainda se alia aos cananeus, ele se alia aos árabes. Por quê? Porque ele vai fazer aliança. Porque quando Esaú ele casa com duas mulheres diferentes, ele casa com Cananeia e casa com uma descendência de Ismael, ele faz aliança. Então ele é aliançado a esses povos. O que Deus falou para Israel: não faça aliança. Então hoje nós temos Esaú, Ismael, cananeus em uma grande aliança e num grande combate. E no final, o anticristo vai juntar todo esse povo em uma grande colisão que jamais foi vista no Oriente Médio. Muitas pessoas falam para mim: impossível o Oriente Médio se levantar. Impossível. Mas a palavra não mente. Eles vão se levantar e vão se tornar o último império a governar sobre essa terra. Porque tudo começa lá, no Oriente Médio. A Babilônia começou lá. E tudo se encerra ali, queridos irmãos. Todo o Oriente se unirá e irá combater contra Israel. Por isso a palavra diz que do norte virá o inimigo. Isaías, Ezequias, todos os profetas dizem: do norte virá aquele que vai combater. Você às vezes fica olhando, às vezes você não entende por que Israel vai defender as colinas de Golã, por que Israel se preocupa muito ali pela fronteira desse norte. É porque ele sabe que a sua destruição será pelo norte. Israel, nos últimos dias, será destruído ali pelaquela área ali do norte, que é onde é a profecia que se fala. Então, Israel conhece as profecias. Então, por isso que eles ficam atentos, porque eles sabem que a profecia irá acontecer. Então, queridos irmãos, entenda que o povo do príncipe é esse povo que está combatendo, é esse povo com ódio, esse povo da destruição, é esse o povo do príncipe. E o rei deles está a caminho.
que vai reorganizar tudo, ter o domínio e mudar a geopolítica do mundo. Ai, Cláudia, mas quem vai mudar? Quem vai combater contra os Estados Unidos? Irmãos, uma profecia dita é uma profecia dita. Como vai acontecer? Nossos olhos verão se nós estivermos nessa terra e vamos pensar, a palavra de Deus está se cumprindo. Então, queridos irmãos, eu espero que você tenha entendido essa palavra. Eu não usei versículos, porque eu já falei desse vídeo sobre isso. E se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo com versículos a versículos, mas eu queria ser bem direta no momento que nós estamos para que você desperte e abra seus olhos. Mas, Cláudia, não entendi bem, quero conhecer melhor. Vou deixar no link embaixo. Abra aí no link que eu vou deixar os vídeos que são demorados um pouco mais, mas deixa ponto a ponto explicando como tudo isso vai acontecer. Fique com essa palavra, guarde no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.